E aí pessoal, como é que vocês estão? Já ouviram o capítulo sobre persistência? Se não ouviram, volta. Antes de assistir esse vídeo, procura aí no canal aí Persistência, tá? É esse aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Apareceu aí? Persistência, tá? Antes de ouvir esse vídeo aqui, volta lá e assiste o vídeo de persistência. São só 15 minutinhos, um pouquinho mais talvez. Mas é importante para você entender esse próximo. Vamos fazer um resumão então da persistência? Você vai saber o que a gente vai estar falando, mas volta lá no vídeo depois, tá? Então a gente aprendeu de cara que persistência é como o carbono. Por que como o carbono? É a mesma coisa que o carbono, persistência para nós é a mesma coisa que o carbono faz com o ferro. Ele o endurece e o transforma em aço. Então persistência, ele vai moldar nosso caráter, ele vai moldar a nossa força, nossos sonhos, nossos objetivos, para que a gente siga até o fim, sem se importar com a opinião dos outros. Só que nós temos que fazer a nossa parte, tá? Então, a persistência é um estado mental, portanto pode ser cultivada. A persistência é um hábito, pode ser cultivada como qualquer outro hábito, de levantar cedo, tomar chimarrão, de se procrastinar é um hábito, de fazer um hábito, de ter hábitos bons, ter que criar o hábito de criar hábitos bons. Então, entendeu como é que funciona? Então, algumas causas definidas para nós cultivar a persistência. Defina seus objetivos, tenha um desejo ardente, tenha autoconfiança, definição de planos, conhecimento preciso, precisa ter um conhecimento muito bom, cooperação, força de vontade. A força de vontade vai vir através do seu conhecimento. Então, se você tiver conhecimento, você vai desenvolver, você vai ter autoconfiança para poder realizar os seus sonhos. E hábito, se você tiver autoconhecimento, autoconfiança e força de vontade, você vai começar a criar os hábitos. E também a gente falou um pouquinho sobre uma análise que você deve fazer sobre você mesmo, sobre os principais pontos dos inimigos que você tem que não deixam você criar o hábito, que é falha em reconhecer, procrastinação, falta de interesse em obter conhecimento especializado, não ter conhecimento sobre o que você quer, indecisão e hábito de fugir da responsabilidade, hábito de se apoiar em desculpas, isso e aquilo, você arruma desculpa para tudo? Então, cuidado. Indiferença para ceder em vez de enfrentar a oposição. Como assim enfrentar a oposição? Tudo que dá errado você tem que enfrentar e seguir em frente. Hábito de culpar os outros pelos erros, pelos seus erros, não pelos erros deles, culpar os outros pelos seus erros. Porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não, se aconteceu isso foi você que permitiu. Fraqueza no desejo de não escolher motivos que levam à ação. Quais que são os motivos que levam você a fazer algo? Quais que são os motivos que eu escolhi estar gravando esse vídeo e esse livro para vocês? Disposição para desistir no primeiro sinal de derrota, falta de planos organizados, hábito de não colocar ideias em prática, ficar desejando ao invés de ir à luta, hábito de contentar com a pobreza. Você é pobre? Nós somos pobres? Você é pobre? Você é feliz com a pobreza? Procurar atalhos para a riqueza, medo de que os outros vão pensar, fazer ou dizer. Os outros que se lasquem o que eles pensam. Então, se você sabe o que você quer, nada vai te parar. Então, nós temos 4 passos simples para levar o hábito e a persistência. Então, esses que a gente falou antes são os que nos derrubam. Agora nós precisamos de 4 coisas, porque tem muito mais coisas que nos derrubam do que nos ajudam. Então, 4 passos. Um objetivo definido, um plano definido. O que é um objetivo? É o que você quer. Plano definido é como você vai atingir o que você quer. Uma mente fechada, bloqueada contra a negatividade e objeção dos outros. E uma aliança amigável com pessoas que incentivarão a sustentar o seu plano e o seu desejo. Então vamos para o capítulo 11, Poder do Mastermind. Esse aqui é um capítulo um pouquinho mais comprido, mas é muito interessante também. O poder do Mastermind, vamos lá, senão não vai dar tempo hoje. Poder é conhecimento organizado e inteligentemente dirigido.
Aqui poder refere-se ao esforço organizado para que o indivíduo transmute o desejo por dinheiro e o seu equivalente monetário. Se poder é conhecimento organizado, vamos examinar as fontes do conhecimento. Quais que são as fontes do conhecimento? Inteligência infinita, vamos examinar as fontes do conhecimento. Inteligência infinita, experiência acumulada e experimento e pesquisa. Vamos ler e entender um pouquinho de cada uma, rapidinho. Inteligência infinita pode ser acessada com a ajuda da imaginação criativa pela mente subconsciente. O que quer dizer imaginação criativa? Pensa um pouquinho que eu vou tomar meu mato. Trancou meu mato, gente. Quem gosta de tomar chimarrão aí? Vou molhar a boca um pouquinho, senão vai ficar muito seca a garganta. Hoje está um dia bem calor. Experiência acumulada pode ser encontrada nas bibliotecas. Livros que você escolhe, não as informações que as outras pessoas escolhem para você ouvir, ver e escutar. Ouvir, ver e escutar. Ouvir, ver e falar sobre elas. Então, tudo que a gente vê, ouve e fala, primeiro a gente vê, depois a gente ouve, depois a gente fala. Vi que falar é útil, por isso que no último capítulo sugeriu para nós falar menos, ouvir e ver mais. Então o poder se encontra nas bibliotecas. Uma parte importante é ensinada em escolas e faculdades. Cuidado que você aprenda nas escolas e na faculdade, tá, galera? Experimento e pesquisas. No campo da ciência e em praticamente todas as outras áreas da vida, as pessoas reúnem, classificam e organizam novos fatos diariamente. E aí que eu já digo, então, um jornal na TV, jornal no rádio e jornal físico, que são informações que as outras pessoas querem que você saiba, não as informações que realmente vão fazer a diferença na sua vida. Está escrito aqui, ó. No campo da ciência, em praticamente todas as outras áreas da vida, as pessoas reúnem jornal físico, jornal na TV, classificam o que você vai ouvir, o que eles querem manipular a tua mente e organizam novos fatos diariamente. Quais que são os fatos que você vê na TV hoje? Eu assisto muito pouco TV. Por quê? Porque lá é as informações que eles querem que eu saiba e eu não quero saber aquilo. É importante muitas vezes, mas a gente não pode se focar naquilo. Então, experimento e pesquisa é a fonte a que vocês devem recorrer quando o conhecimento não estiver disponível na experiência acumulada. Aqui também a imaginação criativa deve ser usada frequentemente. Comentário dos autores desse livro. A revolução do computador e a internet tiveram efeito profundo na quantidade de informações disponíveis e na facilidade de acesso e capacidade de organização dessa informação. A publicação e a disseminação de informações ocorre tão rapidamente que quase não existe lacuna de tempo entre o experimento ou a pesquisa e a interação desses resultados com o conhecimento disponível. Então, hoje em dia, no momento que eu postar esse vídeo aqui, ele vai para um monte de pessoas. Então, essa informação que ela vai se ela vai se disseminar. Ao examinar as 3 fontes de conhecimento, você pode ver o quanto seria difícil se tivesse que depender apenas dos próprios esforços para reunir todo o conhecimento de que precisa e transformá-lo em planos de ações definidos. Mastermind pode ser definido como coordenação de conhecimento e esforço. Isso precisa ser grifado. Pode ser definido como coordenação de conhecimento e esforço e um espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para a realização de um objetivo definido. É um espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para a realização de um objetivo definido. Alguém já ouviu aquela frase assim: onde tiver 2 pessoas ou mais reunidas em meu nome? Já ouviram isso? Mastermind. Comentário. No trecho a seguir, Hill descreve os 2 tipos de poder que o indivíduo pode alcançar ao montar uma aliança de Mastermind. O que é Mastermind? Eu e você estamos montando um Mastermind.
Você está interessado no que eu estou lendo, no que eu estou pensando, na forma com que eu vejo as coisas. Então você também, tenho certeza que você tem muita coisa a agregar para mim. Por isso que a gente está aqui ligado. O termo psíquico, aqui não tem nada a ver com as sessões espíritas, adivinhações, magia, qualquer outro aspecto paranormal. Hill utiliza o termo para descrever algo que pertence à mente e que todo mundo está lendo esse livro e conhece. É o sentimento que você experimenta quando trabalha com outras pessoas. Todos estão muito focados no mesmo objetivo e a coisa vai tão bem que vocês parecem estar em sintonia uns com os outros. Vocês não perceberam isso muitas vezes que acontece? Vocês estão fazendo alguma coisa e parece que as pessoas estão pensando exatamente o que você está pensando. Isso é bom quando acontece. Quando isso acontece, não só você trabalha melhor com os outros, mas também parece que seu próprio trabalho e ideias são melhores e operam em um plano mais elevado do que de costume. Quando você tem essa sincronia com as pessoas, parece que as suas ideias, parece que elas não têm ainda mais valor quando a outra pessoa aceita e te ajuda a colocar em prática. O poder potencial disponível em um grupo de Mastermind é de duas naturezas: poder econômico, conselhos, orientação, cooperação de um grupo de pessoas em espírito de perfeita harmonia é a base de quase todas as grandes fortunas. Mastermind, duas mentes ou mais. Poder psíquico, quando as mentes de duas ou mais pessoas se coordenam em espírito de harmonia, a energia de cada mente parece captar a energia da outra. Está ligado com parece que não está ligado com a outra pessoa no que está fazendo. A união de duas mentes gera uma força invisível, intangível, que pode ser comparada a uma terceira mente. A mente superior? O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica. Um grupo de baterias fornece mais energia do que uma só bateria. Da mesma maneira, um grupo de cérebros coordenados ou conectados em espírito de harmonia proporciona mais energia, pensamento do que um único cérebro. A quantidade de energia fornecida por uma bateria depende do número da capacidade de células que ela contém. Da mesma maneira, alguns cérebros são mais eficientes que os outros. Quando um grupo de mentes é coordenado e funciona em harmonia no Mastermind, o aumento de energia gerado pela aliança fica disponível para cada mente do grupo. Isso que é legal, né? Quanto mais baterias, então nossa cabeça pode ser comparada com uma bateria. Se a minha e a sua estiverem conectadas, a energia vai ser muito maior. Vocês já ouviram aquela frase assim, que uma cabeça pensa melhor que duas? É justamente isso que está falando aqui no livro. Comentário: o primeiro passo para formar uma aliança de Mastermind é conhecer claramente o seu desejo. Seu desejo vai dizer o que você precisa. Pode ser um grupo pequeno de apenas 2 ou 3 pessoas, como Steve Jobs e Steve Wozniak, quando criaram a Apple, Bill Gates e Paul Allen ao lançar a Microsoft, o Spielberg, Jeffrey Katzenberg e David Geffen ao fundar o DreamWorks SKG. Se eu li errado as palavras em inglês, me desculpem, tá, galera? Napoleão Hill sugere que, na maioria dos casos, o grupo deve ter uma dúzia de pessoas ou menos. Que quanto menos pessoa, melhor. Mas nunca sozinho. Os membros da aliança do Mastermind vão permitir que você use toda a força da experiência, treinamento e conhecimento deles como se fosse sua. E farão tudo isso em um espírito de perfeita harmonia. A questão que vem à mente dos leitores é: onde encontro pessoas que me ajudem nesse grau? E agora? Onde encontro pessoas que me ajudem nesse grau? Ninguém pode responder essa pergunta. Napoleão Hill também não pode responder, mas diz o que procurar. Onde procurar é com você. E se você tem realmente desejo de alcançar o sucesso, vai começar a procurar e não vai desistir até encontrar as pessoas certas. Alie-se a tantas pessoas quantas sejam necessárias para a criação e execução do seu plano ou planos para acumulação de dinheiro. Escolha pessoas que compartilhem de valores, objetivos, interesses comuns, mas que tenham individualmente um forte desejo de contribuir com o esforço geral. Escolha pessoas que compartilhem dos valores, objetivos e interesses comuns,
mas que tenham individualmente um forte desejo de contribuir com o esforço geral. Tentativa e erro fazem parte do processo. Tentativa e erro fazem parte do processo de seleção dos membros para o seu Mastermind, mas duas qualidades são vitais em sua mente. A primeira, capacidade de fazer o trabalho. Não selecione pessoas para a sua aliança só porque gosta delas. Caraca. Não selecione pessoas para a sua aliança só porque você gosta dela. Cuidado com isso. Eu gosto dessa pessoa, ela vai trabalhar comigo. Tais pessoas são valiosas porque melhoram sua qualidade de vida, mas não são necessariamente adequadas para uma aliança do Mastermind. A segunda qualidade é a capacidade de trabalhar em espírito de harmonia com outras pessoas. Deve haver uma reunião completa de mentes, sem quaisquer reservas. A ambição pessoal deve ser subordinada à realização do propósito da aliança. Isso inclui você. Você deve insistir na confidencialidade. Algumas pessoas podem revelar uma ideia simplesmente porque adoram conversar. Já isso, que acontece muito comigo isso. A gente conversa e daqui a pouquinho surge uma ideia. Você não precisa delas. Você deve insistir em confidencialidade. Algumas pessoas podem revelar uma ideia simplesmente porque adoram conversar. Você não precisa delas em sua aliança. Entre em sintonia com todos os membros do grupo. Tente imaginar como você reagiria a uma determinada... gente, aqui eu falei o negócio errado aqui. Vamos voltar lá. Você deve insistir na confidencialidade. O que eu falei? Que eu e as pessoas que trabalham comigo, a gente conversa muito e através dessas conversas saem algumas ideias. O que está dizendo aqui? Invista na confidencialidade. Algumas pessoas podem revelar nossas ideias, se a gente não confiar totalmente nelas, ou se elas não souberem o que elas estão fazendo, elas podem conversar com outras pessoas e colocar a sua ideia para as outras pessoas, e isso começa a vir energia negativa. E se você absorve essa energia negativa, você vai ter problemas. Então, cuidado para quem você conta os seus sonhos. Você confia nessa pessoa que está trabalhando contigo? Preste atenção à linguagem corporal. Às vezes, linguagem corporal é fundamental. Às vezes, expressões faciais e movimentos dizem muito mais sobre o que uma pessoa sente do que as palavras que ela profere. Seja sensível ao que não é dito. Às vezes, o que é deixado de fora é muito mais importante do que é incluído. Às vezes, deixar de fora é muito mais importante do que é incluído. Não tente enquadrar o grupo muito rápido. Dê espaço àqueles que querem testar ideias. Antes de formar sua aliança de Mastermind, decida que vantagem e benefício você pode oferecer aos membros em troca de cooperação. Que vantagem e benefícios você pode oferecer em troca? Que vantagens e benefícios você pode oferecer em troca de cooperação? Ninguém trabalha indefinidamente sem uma compensação. Nenhuma pessoa inteligente deve solicitar ou esperar que a outra trabalhe sem uma compensação adequada. A gente não é escravo mais. Riqueza certamente será o maior atrativo para seus membros. Seja justo e generoso em sua oferta. Reconhecimento e autoexpressão podem ser tão importantes quanto o dinheiro para alguns integrantes. Então, muitas vezes não é o valor financeiro que você paga para quem está trabalhando contigo, mas o autoconhecimento, o autorreconhecimento dessa pessoa e o teu, não só o autorreconhecimento, mas o teu reconhecimento com ela, muitas vezes paga muito mais do que o financeiro. Aliança no Mastermind, o princípio de esforço extra, fazer mais e melhor do que aquilo que for que é pago, é especialmente importante. Como líder, você deve dar exemplo que os outros vão seguir. Faça mais do que é pedido a você. Desde o início, todos os integrantes devem concordar com a contribuição que cada um vai dar e com a divisão de benefícios e lucros. Desde o início, todos os integrantes devem concordar com a contribuição que cada um vai dar. O que eles vão dar em troca que você vai pagar para eles? E com a divisão de benefícios e lucros. Caso contrário, tenha certeza de que
discórdia surgirá. Você desperdiçará um tempo e todos arruinará amizades e seu empreendimento será destruído. Cara, isso aqui é importantíssimo demais. Tive várias situações na minha vida que já aconteceram isso, não eu no poder da empresa, mas enquanto eu trabalhava para as outras pessoas. Organize reuniões do seu grupo de mastermind pelo menos 2 vezes por semana. Confesso que eu estou errando nisso. E mais frequentemente, se possível, até que tenha aperfeiçoado seu plano necessário para o acúmulo de dinheiro. Estabeleça responsabilidades específicas e atitudes a serem tomadas. À medida que o Mastermind amadurece, as reuniões criam um fluxo de ideias na mente de cada membro. Não permita que as reuniões se tornem regulares e formais a ponto de inibir telefonemas e outros contatos menos formais. Não permita que as reuniões se tornem regulares e formais a ponto de inibir telefonemas e outros contatos menos formais. As pessoas precisam estar num grupo de amigos conversando, não, tu não pode fazer isso, não pode, é uma reunião, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso aqui. Tem que ter regras? Tem, mas elas não podem ser rígidas a esse ponto. Mantenha perfeita harmonia entre você e todos os membros do seu grupo de Mastermind. Se não cumprir essa instrução ao pé da letra, pode contar com o fracasso. Mantenha a perfeita harmonia entre você e todos os membros do grupo Mastermind. Se não cumprir essa instrução, pode contar com o fracasso. Se houver uma discussão, para tudo, termina, vai embora e marca outra para voltarem todo mundo na mesma sintonia. Tá? Crie um ambiente que não seja ameaçador. Explore todas as ideias com igual interesse e preocupação com os sentimentos de quem as sugeriu. Todos devem lidar um com os outros sobre a base completamente ética. Nenhum membro deve buscar vantagem justa em detrimento dos outros. Como líder, você deve inspirar confiança. Os integrantes do Mastermind devem ter certeza de que você é responsável, confiável e leal. Responsável, confiável e leal. Se eles não confiam em você, eles vão te passar a perna. Escutou bem? Se eles não confiam em você, eles vão te passar a perna. Mais cedo ou mais tarde, eles vão achar uma forma de te derrubar. Uma aliança de Mastermind com a pessoa que você mais ama é de grande importância. Construa sua aliança de Mastermind no casamento desde o início e ela será sólida e apoiará nos momentos mais difíceis. Se você é casado e não construiu um relacionamento sobre os seus princípios de harmonia cruciais para qualquer aliança, pode ter que vender sua ideia para o parceiro. Dedique um tempo todos os dias para falar sobre o que você deseja alcançar e como está se saindo nisso. Você não deve de forma alguma arrastar seu cônjuge involuntariamente para nenhum empreendedorismo. Não force o seu cônjuge a fazer o que você quer. Se ele gostou das suas ideias, faça com que ele entenda quais são os seus objetivos, seus propósitos e depende dele te seguir ou não, mas não deixa ele te derrubar. De fato, toda a família deve ser incorporada em sua aliança de Mastermind. Uma família unida é uma ótima equipe, principalmente, mas cuidado com a família, que eles podem ser os primeiros a colocar negatividade para a gente quebrar. Eu tenho experiências minhas próprias com isso. Falou, galera? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, então isso aqui eu vou reler de novo para nós ter mais argumentos para falar com vocês nos próximos vídeos e até mais!